A paz de Cristo para todas as pessoas, a paz de Deus para todas as pessoas que acreditam em Deus. Estamos aqui hoje gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que às vezes querem saber onde estão os mortos. E segundo as Escrituras Sagradas, que todos aqueles que lêem a Bíblia tem que pedir discernimento de Deus e sabedoria de Deus para compreender ela. Agora uma pergunta: aonde estão os mortos? Diz a Escritura, diz assim, em profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, fala: e todos os que dormem no pó, uns ressurgirão para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Aí a pergunta: aonde está a alma? A alma, ela somos nós, está falando de nós mesmos. No profeta Ezequiel 8, capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Está falando de nós mesmos, que nós aqui somos uma alma vivente. Lá no livro de Gênesis, capítulo 7, no capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida e passou a ser uma alma vivente. E não ter uma alma, ele fala, passou a ser uma alma vivente. Daí em diante, a pergunta: aonde estão os espíritos, da qual falamos que é o fôlego de vida? Porque a alma somos nós. É espírito, alma e corpo. A alma é a vida que está em nós, da qual Deus soprou, como dizemos, espírito. Espírito e alma se tornam um só. Porque a alma somos nós, e o espírito é o fôlego de vida da qual podemos movimentar e viver. O espírito é uma autoridade, uma permissão de Deus, para que o ser humano pode viver a vida. Porque Jesus fala assim, Jesus fala lá em João 14, 6, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Então, se Jesus é a vida, só Ele autoriza a pessoa viver. Diz a Bíblia também que no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz: todos que dormem no pó ressurgirão. Significa ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha, o desprezo eterno. Então a vida que Deus entrega à pessoa é uma dádiva de Deus, quando a pessoa tem aquela oportunidade de viver. Quando uma pessoa morre, mediante pelo discernimento, é como se voltou à origem. Quando ele nasceu, antes dele nascer, Deus projetava o nascimento daquela pessoa até chegar ao ventre da sua mãe. E dali em diante, quando ele acaba de nascer, Deus permitiu, deu a vida para ele, que é o fôlego de vida que chamamos de espírito. Dali em diante, Deus vai autorizar o seu tempo determinado de viver até onde Deus permitir, como está na agenda de Deus, como fala lá em Jó, que cada ser humano tem o seu tempo determinado de viver na terra. Ali está a permissão que quando a pessoa parte para a eternidade, ele vai só aguardar no túmulo a ressurreição. Aí tem um momento de ele viver na terra, vai até 70, 80, e até onde Deus permitir, como está escrito, tem o seu tempo determinado de viver. Quando ele morre, será colocado ali no túmulo. Ali é onde Deus vai decidir se ele vai viver ou não. Como Jesus fala lá no livro do Apocalipse, diz: bem-aventurado aqueles que fizer parte na primeira ressurreição. E no livro de João, capítulo 5, do versículo 25 ao 28, Jesus fala ali: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é,
em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que ouvirem viverão. Então aí só Deus pode autorizar aquela pessoa a viver. E aquela pessoa que não ressuscitou na primeira ressurreição, na volta de Jesus, vai ficar aguardado só depois do milênio, é que ele vai ressuscitar, que é a segunda ressurreição, que é para o juízo final, para ser julgado e condenado por Deus. Aí uma pessoa fala assim, não, mas aquele ladrão lá da cruz, quando Jesus perdoou os pecados daquele ladrão, o ladrão, ele creu que Jesus é o Filho de Deus. Jesus falou para ele, o ladrão falou para Jesus, disse, Senhor, lembra de mim quando tu entrar no teu reino. E Jesus deu uma esperança para ele e confirmou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Essa mensagem ele está falando, não é querem dizer que o ladrão morreu naquele dia e foi para o paraíso, não. Jesus está falando aí a certeza da salvação dele, porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Porque o ladrão só veio morrer no sábado. Jesus morreu na sexta-feira, porque foi furado com a lança. Mas o ladrão daquela cruz veio morrer no sábado, porque foi quebrado as pernas. Ele morreu pela infecção. Então tá aí. A palavra hoje, quando Jesus fala assim, hoje te afirmo que estará comigo no paraíso, é Jesus garantindo a salvação dele. Não é querendo dizer que ele está no paraíso, está no céu. Porque enquanto não haver arrebatamento, enquanto não haver ressurreição, não tem céu para ninguém. Todos estão aguardando no túmulo, chegando a hora e o dia da volta de Jesus. E diz também, mas eu vi a alma do fulano, eu tive um sonho, vi fulano, a alma de um espírito de fulano. Nada disso, não existe essa teoria, não existe esse tipo de mensagem. Isso é antibíblico. Não existe isso na Bíblia, o fulano, o espírito da pessoa apareceu. Porque diz lá no livro de... de Jó, fala assim, e tal como a nuvem se desfaz e passa, assim é aquele que dessa sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, e nem seu lugar jamais o conhecerá. Todos aqueles que morreram estão no túmulo. E o fôlego de vida tornou para Deus, que chamamos de Espírito. Não é querem dizer que o Espírito é uma pessoa invisível, não. O fôlego de vida é uma permissão, um presente que Deus dá para os seres humanos, para nós poder viver. E Deus sopra em sua narina o fôlego de vida. Está com Deus. No dia da ressurreição, na volta de Jesus, vai cumprir o que diz assim. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, fala assim, eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O fôlego de vida vai descer na maior rapidez, como diz lá em 1 Tessalonicenses, que fala lá que nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para o encontro do Senhor, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. No abrir e fechar de olho, o fôlego de vida que estava com Deus vai assumir aquele corpo e vai se cumprir, que dizem em 1 Coríntios 15, 51 diante, diz assim, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, ele vai ser transformado. Todos aqueles que morreram em Cristo, aqueles que acreditaram no selo da promessa, aqueles que crê na palavra de Deus, aqueles que não zombam de Deus, aqueles que deixaram a prática, todos aqueles que morreram em Cristo. Jesus falou, bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor, porque descansarão do seu trabalho. Ele vai receber um momento de maior rapidez, um grande fenômeno, nem a ciência no mundo poderá explicar. O fôlego de vida vai assumir naquele corpo e vai sair um corpo ressuscitado, semelhante ao corpo de Jesus.
E aqueles que morreram sem Deus, rebelde, bandido, ladrões, pessoas profanas, ignorantes, que nunca se arrependeram da sua prática, e não irão ressuscitar na primeira ressurreição. Irá aguardar para a segunda ressurreição, que é para o juízo final. Da mesma forma que ele foi sepultado, também vai ressuscitar, da mesma forma. Porque, segundo as Escrituras, aqueles que são salvos nunca perdem um fio de cabelo. Glória a Deus. E também fala a esperança do povo de Deus, e diz assim que todos que dormem no pó ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, o desprezo eterno. Agora a pessoa fala assim, não, mas a pessoa quando morreu foi para Deus. Segundo as Escrituras, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 13, diz assim, olha, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem. Às vezes tem muitos vídeos por aí falando, eu vi fulano, eu vi ciclano, a alma dele no inferno, não sei o que lá. Não existe isso aí, porque todos que morreram estão no pó, no seio da terra, estão dormindo. Tanto faz como os ímpios, como os justos, estão aguardando. Irá ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então, meu amigo, essa é a mensagem de hoje. Eu quero te dizer, quer ter uma esperança, um futuro lindo e brilhante na sua vida, na sua família, nos seus amigos, os seus parentes, vocês amigos, às vezes vocês estão cansados de ouvir muitas mensagens que não é de acordo com a palavra. Então, onde que é a esperança? É você ter um novo nascimento. Todo aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino do céu, não pode ver o reino do céu. O novo nascimento é mudar de vida, tomar a sua decisão, renunciar àquilo que Deus não agrada. Todo aquele que segue, segundo as Escrituras. Mas diz a palavra também em Romanos 10, dizendo que nem todos obedecem o Evangelho. Mas bem-aventurado aqueles que guardam a profecia deste livro. Porque nós não somos perfeitos, nós temos nossas falhas. Mas quer uma esperança, uma vida eterna, viver eternamente, que jamais nunca morrerá, é entregar a sua vida para Jesus e ter uma nova história, uma nova vida. Então, quer participar na primeira ressurreição, na volta de Jesus, tanto vivo, você estando vivo para subir ao encontro do Senhor, se não quiser passar pela morte, como diz, que os mansos herdarão a terra, vive muitos anos na terra. Isso é uma promessa que o Senhor diz. E diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Está tudo pronto e preparado para aqueles que temem ao Senhor, seu Deus. Então é isso. E quero agradecer pela sua atenção, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo para alcançar para aqueles, para tirar toda a sua dúvida. Lembre-se, todos aqueles que morreram, não tem ninguém em lago de fogo, não tem ninguém no céu, todos repousaram no pó da terra. O último versículo assim, ó, no pó da terra, em Daniel 12, versículo 2. Então, nós repetir aí, ó. Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó, imundos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, quer uma vida eterna? Então, entrega a sua alma, a sua vida. A alma é a vida. Entrega a sua vida para que seu fôlego de vida possa Deus recolher para si e para retornar para dar a vida eterna e garantir e viver para sempre com Jesus. Amém? E um abraço para todos.